Veja bem, primeiro é uma alegria enorme, porque o Ciro é uma das cabeças pensantes mais importantes do Brasil. E a gente está numa situação do Brasil meio do feitiço do tempo, aquele filme que o Brasil está há muitas décadas, né, patinando. Ele anda um pouquinho para cá, depois ele anda um pouquinho para lá. E, enquanto isso, o paradoxo é que o mundo está de uma maneira muito acelerada. Então, no mundo do metaverso, no mundo da NFT, no mundo de uma série de coisas que não são necessariamente boas, mas elas são um fato, elas estão postas aí. Eu sinto no Brasil uma pobreza de repertório muito grande. E isso é preocupante, muito preocupante. Então, eu acho que essa eleição não pode ser a eleição do cheque em branco. Nós temos pelo menos o direito de saber para onde é que nós estamos rumando, tá certo? Então o sujeito que vai votar no Ciro sabe o que é. E nós precisamos pedir que as outras forças digam assim, olha, eu quero fazer isso com o país, eu quero fazer aquilo, porque senão a gente não pode ficar dando cheque em branco num momento tão importante do país. Maurício, eu acho que você é otimista. Uma pergunta. Não, o que eu acho... Não, a pergunta ao Ciro é... Qual é o seu plano de governo? Você significa o quê? Eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam. Olha, não por acaso, uma das inteligências mais essas, sim, fulgurantes no Brasil, o Nizam, coloca o ponto central da nossa discussão. Nós somos sul-americanos, apesar de não gostarmos disso. Nós somos extremamente vulneráveis ao populismo caudilhesco, apesar de repudiarmos isso quando acontece nas repúblicas de banana. O Brasil virou isto, mesma coisa. E hoje a discussão não pode mais deixar, né, ao lado duas questões simples. Uma, o que aconteceu, né, é um diagnóstico, o que aconteceu para a economia que mais crescia na história do mundo ocidental, o Brasil, né? Os compêndios de economia, quando mencionam os anos 50, 60, 70 e tal, dizem do Brasil um milagre econômico, que o professor Delfim Neto repudia a expressão, porque diz que milagre é efeito sem causa. E ele sabe que havia causas, e havia causas. Era um projeto, pode se criticar, mas havia um projeto tangendo as energias do país, orientando a própria oposição. Hoje, não temos projeto de absolutamente nada. Portanto, um diagnóstico será a etapa central. E onde é que a gente estabelece esse diagnóstico? No ambiente tecnocrático? Não pode ser, porque isso tudo tem a ver com interesses bastante concretos de uma minoria muito organizada que sustenta os privilégios que há no Brasil, contra uma maioria difusa, desorganizada, atomizada e tendente a ciclicamente a acreditar em Salvador da Pátria, em mitos, em Papai Noel, em Pai dos Pobres e tal, que é a tragédia política brasileira. De outro lado, depois de um diagnóstico, nós precisamos ter uma terapêutica. O Nizam falou, olha, metaverso, NFT, pode até não ser coisas muito boas ou relevantes, mas a economia do conhecimento não é alternativa. Hoje, o mundo digital e a economia do conhecimento, os serviços sofisticados assentados na indústria 4.0, são uma questão de vida ou morte para uma nação com as características do Brasil. Por quê? Porque nossa população conhece esse standard de conforto e de padrão de consumo, aspira a acessar esse padrão de consumo e, crescentemente, está demitida de qualquer possibilidade de acessá-lo pelo estrangulamento inédito na renda. Nós estamos com a menor renda média urbana desde que se mede esse índice, o desemprego aberto somado com a informalidade, os maiores, rigorosamente os maiores da história, e a inflação de volta. Ou seja, uma agenda reativa e o mundo político envolvido nesse espetáculo de boçalidades e vulgaridades ou de demagogias. Porque, convenhamos, o Lula representa o quê? Para mim, eu acho que a chave é simples de entender. Esta semana, a Gleisi foi visitar os empresários e disse que o presidente do Banco Central do Bolsonaro vai continuar. Aqui está o primeiro vetor. O Lula entrega a economia ao setor financeiro, aos grandes tubarões do setor financeiro, aos grandes barões do Brasil. Por isso, todo o desdobramento de uma economia política que, quando terminou o mandarinato do Lula, 5 brasileiros, 5, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de nacionais de classe média ou mais pobres. Entrega para os políticos do centrão ou para a oligarquia corrupta do Brasil o governo. Estou dizendo, Roberto Jefferson deu ensejo ao mensalão, porque o Lula deu os correios para ele roubar, agora está com o Bolsonaro. O Quércia, lá atrás, agora o Alckmin, agora o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, essa semana. Almoçaram lá, jantaram na casa do Eunício Oliveira, a quem o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. Então, é entregar os cofres para os ricos, para os barões financeiros, entregar o governo, não é, para
a fisiologia e a corrupção e fazer um discurso segmentado, que aprenderam com os democratas americanos, de homenagear a patuleia de esquerda que não lê, de esquerda que não consegue explicar o inexplicável, com essa agenda identitária. Então o Lula vem, todo mundo pensa que foi um acidente, não foi. É que na mesma semana que ele homenageou a oligarquia política, os ladrões da economia da vida pública brasileira, jantando na casa de Eunice Oliveira, que visitou com um banqueiro os empresários e anuncia a permanência do Banco Central do presidente que chama Roberto Campos Neto. Para quem conhece a história como Nizam e vocês aqui, sabe a brincadeira que eu estou fazendo. E sinaliza que é a favor do aborto para todo mundo. Isto é o Lula. E o Bolsonaro é o quê? É isto com o fascismo, com a aversão à democracia, com a maleducação, com a grosseria, com a incapacidade de dar uma ordem, de avaliar uma política. Ou nós mudamos isso, ou o Brasil não vai para canto nenhum. O meu projeto, Nizam, ele está assentado num livro que eu vou fazer chegar a você, esperando uma crítica que certamente será uma das melhores que eu possa receber. Mas ali eu proponho uma resposta para esse diagnóstico. É um colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, é a inconsequência da modelagem de economia política neoliberal como resposta ao colapso brasileiro, isso no mundo e no Brasil, e a tentativa de dourar a pílula que a esquerda europeia fez e a brasileira, de forma vulgar, faz também. Eu sustento que nós precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento, cujo objetivo estratégico seria superar a miséria e a desigualdade em 30 anos. Eu estabeleço um padrão, você vai depois ver o livro, eu quero que os brasileiros possam ter uma meta para cobrar dos políticos etapas desse cumprimento dessa meta, de sermos uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. É uma providência absolutamente praticável com a minha vivência. Isso significa renda per capita, significa matrícula na escola, e aí daí deriva uma orçamentação. Quanto custa isso? Qual é o prazo de execução disso em 30 anos? Qual é a etapa que cabe nos 5 próximos anos, nos 10 próximos anos? E aí avaliação, supervisão, controle, prêmios, punições, porque nada no mundo organizado se faz sem esse conjunto de ferramentas que o Brasil abriu mão delas todas. Para isso, eu preciso dizer de onde vem o dinheiro, e eu dou a cara para bater. O Brasil está com a carga tributária de 33,5% do PIB, com um povo aspirando um estado de bem-estar social que não existe e está regredindo. Por quê? Porque 52 de cada 100 reais que nós arrecadamos vão para o saco sem fundo de dívida, rolagem, amortização e juro. Em plena depressão econômica, com juro internacional negativo, o Brasil está subindo juros a 1,5% a cada tacada do Banco Central, que significa 60 bilhões de reais por ano de saque dentro dos cofres públicos. E eles não querem considerar isso. 29 de cada 100 reais que sobram, 52 vai lá para o setor financeiro, 29 vai para a Previdência Social, em que os caras mentiram para a sociedade brasileira que fizeram uma reforma, na verdade perseguiram os pobres, agravaram de forma inédita a informalidade, matando a Previdência. Por quê? Porque o Brasil insiste num modelo insustentável, que a premissa da receita da Previdência é um nível alto de formalidade no mercado de trabalho, que nós acabamos. 70 de cada 100 brasileiros estão desempregados ou fora da formalidade. E a demografia jovem, nós estamos envelhecendo aceleradamente. Portanto, o problema nosso não é de despesa, tendo várias aberrações na despesa, é de construir a receita. O projeto pensa nisso também. E muda o modelo tributário, diminui a incidência sobre o consumo popular e a renda, diminui sobre o investimento e agrava a carga tributária, trocando, né, no setor de retenção de propriedade e de capital. Eu estou quase emocionado. É a primeira vez esse ano que eu ouço alguém dizer o que vai fazer. Porque nós estamos... mas eu não disse o que eu vou fazer. São sem debate. Pois é, mas o Lula e o Bolsonaro querem isso. Agora, isso aqui eu disse a manchete com medo de estar gastando muito tempo. Mas assim, o que é mudar o sistema tributário do consumo para a coisa? É pegar os 5 impostos, ISS, IPI, ICMS, PIS e COFINS, que são sobre valor adicionado, reduzidos a um único. Você vai entrar? Não, agora a gente tem que deixar o nosso âncora entrar.